atende ao seu interesse. A jornada é de 6 horas semanais, não está afetando a saúde absolutamente do trabalhador. A OJ 410 é uma OJ de direito posto, e a outra, que eu cito, a 323, diz respeito a admitir a chamada Semana Espanhola, sim, que é o que está acontecendo, no fundo, aqui. Então, eu ouso manter a... Vossa Excelência mantém, né? Ministra Cátia de Verge e ministra Calci. Senhor presidente, esse processo não havia me chamado a atenção na planilha do ministro Ives. E olha que eu enviei 4 divergências para o ministro Ives no restante da planilha dele. Então, eu vou pedir vênia à ministra Cátia para acompanhar o ministro relator. Eu estou entendendo aqui que, na verdade, a situação difere um pouco e, além do mais, em razão dessa jornada, a nossa OJ 323 até endossa, como diz Sua Excelência, a tal chamada Semana Espanhola, né? Então, eu aqui vou pedir vênia para acompanhar. Eu acredito que não estamos aqui contrariando o precedente que foi julgado por conta da jornada que está sendo estabelecida aqui. Bem, ministra Dora. Senhor presidente, da mesma forma, eu não me atentei para a distinção ou a semelhança dos 2 casos que julgamos. Então, por isso, eu vou pedir vista regimental, se me permite. Proclamo que esse feito fica com o seu julgamento adiado, em razão do pedido de vista regimental formulado pela nobre ministra Dora Maria da Costa. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Maurício Godinho Delgado, processo remessa necessária IRO 1.1082, dígito 14, ano 2016, remetente Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, recorrente e recorrido, Sindicatos Trabalhadores e Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo. Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa. Tem a palavra o nobre ministro Godinho Delgado. Presidente, trata-se de processo da Fundação Casa, de greve na Fundação Casa. Com relação a esse tema, nós já tivemos alguns dissídios coletivos julgados aqui por esta sessão, e 2, inclusive, relativamente recentes, dos anos anteriores a este ora julgado. De maneira que o meu voto, ele está seguindo a jurisprudência que se formou na sessão com relação aos aspectos que são similares ou idênticos aos dissídios coletivos anteriores. Estou esclarecendo porque eu estou ressalvando o meu entendimento pessoal. Mas são 2 decisões sobre greves na Fundação Casa em que eu fiquei vencido no processo original, e, posteriormente, a sessão firmou o entendimento de que a não observância integral, ou pelo menos principal, da decisão liminar efetivada pelo tribunal enseja a abusividade da greve. E este é o ponto. O tribunal considerou que a greve não era abusiva, dizendo que não teria havido prejuízo. Agora, efetivamente, eu reproduzo aqui no meu voto, que tem 54 páginas, existe, no tópico da abusividade da greve, eu não vejo como fugir dessa conclusão. Embora eu concorde com o argumento regional, que o regional é que pode avaliar
se houve efetivo prejuízo ou não. Nos aspectos formais, a greve atendeu aos objetivos, aos requisitos da lei. Mas nos aspectos de procedimentais ao longo da greve, eu coloco aqui os autos de constatações, são várias páginas, constatações feitas por oficiais de justiça. E esses autos de constatações, eles demonstram, por uma maioria de 2/3, praticamente, que os limites colocados pelo TRT não estavam sendo cumpridos. Quer dizer, são 2/3 de situações fáticas de descumprimento. Então, me parece que, em função desse aspecto, principalmente, eu creio que não vejo como não acolher a abusividade. Eu cito como arestos que prevaleceram nesta sessão a decisão relatada pela ministra Maria de Assis Calci, com data de julgamento em 17 de agosto de 2015, publicada em 2 de outubro de 2015, e também da ministra Kátia, que ressalvou seu entendimento na época, examinando também uma greve, que é o processo 1684-04-2015, que foi publicado em 4/10/2017. Eu faço a minha ressalva porque eu tenho uma visão da greve muito, digamos, mais compreensiva de que como é um movimento coletivo, é difícil o movimento coletivo não ter falhas. Então, o fundamental é verificar se essa falha produziu um prejuízo extremamente grave. Senão, toda a greve vai ser ilegal. Porque é um movimento coletivo, como que se controla uma coletividade? Agora, dentro da jurisprudência da Corte, sendo esses autos de constatação feitos por servidor público, que é neutro, que foi nas diversas unidades, em 2/3 dele diz que não cumpriu, eu acho que realmente eu não poderia deixar de seguir a jurisprudência dominante, ressalvando meu entendimento. Então, eu estou mudando a decisão e reconhecendo a abusividade. Com relação aos descontos, também a jurisprudência é nessa direção, eu também já fiquei vencido várias vezes, estou cumprindo a decisão, mas eu registro que ficam ressalvadas as situações fáticas já constituídas, a teor do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4725. E, finalmente, com relação à indenização por danos morais, conduta antissindical da empregadora. A única razão desse dano moral é que a empregadora apresentou um índice de reajuste, mas condicionou. Esse índice de reajuste só é válido se a greve terminar. Se a greve não terminar, eu não tenho compromisso com esse índice de reajuste. Esse fato da entidade estatal ter feito esse condicionamento foi considerado ato antissindical. Eu acho que não é. Eu acho que, com todo respeito, isso é inerente à negociação coletiva. Se tudo que a parte fala poder ser considerado má-fé, que ato abusivo é ato de má-fé, eu acho que realmente é natural que se dê um reajuste e o condicione, naturalmente, a aceitação do reajuste para encerrar a greve. Eu não vejo problema com relação a isso. Acho que toda a greve é assim. Toda a negociação coletiva é assim.
Então, estou retirando também essa condenação. Agora, estou também seguindo a OJ5, porque é uma entidade estatal de direito público. Então, a OJ5 é inevitável. Apesar de seguir a OJ5, estou mantendo o reajuste salarial que a entidade estatal havia sugerido, que é válida. Ela teria condições de pagar, mas ela retirou. Mas nós já temos várias jurisprudências que, em dissídio, nós podemos deferir esse limite. É uma situação excepcional e eu estou aplicando o limite que a entidade estatal, num determinado momento, falou: esse eu tenho condições de pagar, caso a greve acabe, que é 5,22%. Então, agora leio, isso eu fiz uma síntese, são 54 páginas, e agora eu leio a conclusão, porque não seria justo eu ler a conclusão sem dar um mínimo de justificativa. Então, eu estou conhecendo a remessa necessária do recurso ordinário da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo do Adolescente e no mérito. Dou-lhe provimento parcial para: A. Declarar a abusividade da greve por descumprimento da decisão liminar. B. Excluir a garantia da estabilidade conferida aos trabalhadores, que é consequência da abusividade. C. Fixar a multa, que é a multa fixada por descumprimento do comando judicial, no valor de 10 mil por dia, que é a nossa jurisprudência, que já oscilou muito em valores, e esse é o valor mais baixo da nossa jurisprudência, mas que tem sido firme com relação a isso. Perfazendo um total de 100 mil. Autorizar o desconto dos salários referentes aos dias de paralisação, que é também a minha jurisprudência. No corpo do voto, eu faço várias ressalvas de entendimento pessoal. E declaro que ficam ressalvadas as situações fáticas já constituídas no termo da Lei 4725/65. Dou provimento para excluir a condenação da Fundação Casa ao pagamento da indenização do dano moral coletivo. E dou provimento para excluir a extensão do prazo de vigência das cláusulas sociais conferidas pelo TRT, que também é totalmente fora da nossa jurisprudência. E, finalmente, dou provimento parcial para excluir da sentença normativa o parágrafo 1 da cláusula 9ª e a cláusula 31, que é inteiramente fora da jurisprudência, porque não é cláusula social. Reduzir o valor do reajuste salarial previsto na cláusula 2ª ao patamar de 5,22. Não é cláusula social, mas é uma situação peculiar, está muito abaixo da inflação, e, num determinado momento, a Fundação disse que teria condições de pagar. Então, esse eu estou definindo. Mas estou reduzindo, o reajuste tinha sido maior. Também, aplicar esse índice 5,22, é a nossa jurisprudência, para as cláusulas 8ª, vale refeições, para a cláusula 9ª, vale alimentação, para a cláusula 26, auxílio funeral, e para a cláusula 29, auxílio creches. E, repito, ficam ressalvadas situações fáticas já constituídas conforme a lei mencionada. Conheço o recurso ordinário dos sindicatos trabalhadores, mas lhe nego o provimento, sinteticamente. Está bem. Doutor Rafael, que patrocina o recorrente recorrido. Sindicato, com poderes nos autos, Excelência. Gostaria de fazer uso da palavra. Tem a palavra pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas presentes na tribuna, boa tarde. Vou ter minha fala unicamente em relação ao aspecto do curso da greve tida por abusiva, destacando os fatores que o Tribunal Regional levou em consideração para, apesar de haver os autos de constatação apurado que em determinadas unidades, e em sua maioria apurou-se que não se havia observado o limite mínimo de trabalhadores efetivos durante o período da greve, mas entendemos que alguns aspectos influenciaram o tribunal a adotar um entendimento que divergiu dessa apuração fática feita pelos autos de constatação. Primeiramente, Excelência, houve no curso da vigência dessa liminar uma modificação proferida pelo próprio Tribunal Regional. Inicialmente, o Tribunal tinha determinado que 70% dos trabalhadores deveriam permanecer desempenhando regularmente as suas atividades. A greve se iniciou no dia 7 de maio de 2016 e, no dia 11 de maio de 2016,
houve, então, essa reconsideração e o Tribunal Regional, então, reduziu para 50% do efetivo para as atividades dos agentes socioeducativos e manteve em 70% o efetivo mínimo para as atividades de segurança patrimonial e vigilância externa das unidades de atendimento socioeducativo. Como há uma abrangência geográfica muito grande, houve uma certa dificuldade em se alcançar os oficiais de justiça responsáveis pela apuração das unidades do cumprimento da liminar, o que, de certa forma, influenciou na conclusão da análise desses autos de constatação pelo cumprimento ou não da determinação dos 70%, porque, ao longo da vigência, houve essa redução de 50%, o que, de certa forma, houve um lapso temporal aí até que os oficiais fossem informados dessa nova decisão do tribunal. Este seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, excelências, diz respeito a uma supervalorização dos quadros da Fundação Casa. Esse, inclusive, é um dos pleitos da entidade sindical, para que se contrate novos trabalhadores, né? Atualmente, e desde a época, estamos falando de 2016, quando foi deflagrada essa greve, a Fundação Casa, assim como vários em outras unidades da federação também encontram uma situação semelhante, tem uma carência muito grande de trabalhadores. E essa carência, na verdade, muitas vezes não permite que, mesmo no seu funcionamento regular, as unidades possuam 70% do seu efetivo trabalhando, né? Na verdade, a atividade socioeducativa ela é regulada por uma lei federal, a Lei 12.594 de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e lá ele estabelece patamares mínimos de efetivo de trabalhadores para garantir o regular funcionamento das unidades socioeducativas pelos estados. E, de fato, hoje o Estado de São Paulo, a Fundação Casa, não possui esse efetivo. Ou seja, há unidades que efetivamente mal alcançam o percentual de 70% de trabalhadores laborando. Some-se a isso também o elevado índice de adoecimento, ou seja, não se fez uma constatação aprofundada do absenteísmo desses trabalhadores, se tinham se ausentado por motivo de doença, e aí, posteriormente, teriam justificado essa ausência, e também não foi feita uma comparação com o quadro de trabalhadores efetivos. O que foi feito é apenas uma constatação da presença de trabalhadores naquele determinado momento em que foi feita a verificação, a averiguação pelo oficial de justiça. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar ainda sobre esse tema diz respeito ao fato de que, efetivamente, as pequenas oscilações em torno do percentual de 50% ou 70%, não proporcionaram qualquer prejuízo às atividades desempenhadas pelas unidades de atendimento socioeducativo da Fundação Casa. Tanto que, na época da greve, várias foram as ocasiões que representantes da Fundação, diretores, foram até a mídia e divulgaram claramente que a greve não teria prejudicado de modo algum o funcionamento das unidades. Isso também o sindicato apresentou nos autos. Então, são esses aspectos que o sindicato entende que, de certa forma, apesar de, numa análise objetiva e nominal em relação ao quantitativo de presença apurado pelos autos de constatação, efetivamente, levando-se em consideração esses elementos aqui ora apresentados, o sindicato entende que não houve o descumprimento na medida liminar, o que, portanto, deveria afastar a multa aplicada pelo seu descumprimento, certamente porque não houve, e então aplicando-se aí também, por consequência, a estabilidade provisória garantida pelo Tribunal Regional. São essas as considerações, excelência. Muito obrigado. Está bem. Nobre ministro relator, algo a acrescentar? Senhor presidente, a questão, esse aspecto de que tem poucos funcionários é um aspecto que teria que estar bastante explicitado. Não é que os documentos... É possível até que o TRT possa ter se sensibilizado por isso, mas ele não colocou isso no acórdão dele. O que nós temos aqui é que o auto de constatação ele foi feito no dia 18 do mês da greve,
E a greve começou no dia 7, quando o tribunal já tinha mudado o percentual para 50%. Então, os oficiais de justiça, são inúmeros altos, e eles levaram em conta esse percentual de 50%. Né? Então, este é o problema. Quer dizer, o sindicato certamente procurou o relator e fez as ponderações, ele reduziu para 50%. Depois é que foram feitos os autos de constatação. Quer dizer, nós temos que julgar de acordo com o que está no processo. Senhora está mantendo. Tá, muito obrigado. Senhoras e senhores ministros, estamos esclarecidos? Alguma dúvida, divergência? Não, senhor presidente, não havendo... Senhor presidente, eu estou acompanhando o ministro Maurício, sem dúvida alguma. Eu só tenho uma divergência de fundamentação com relação à questão da indenização por dano moral, porque eu entendo que em dissídio coletivo de greve não cabe indenização de dano moral. De qualquer maneira, o ministro relator está retirando essa indenização. Por isso que estou acompanhando. Por isso que a minha divergência é só de fundamentação quanto a essa questão da indenização por dano moral. Está bem. Então, proclamo, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro, relator, nos precisos termos em que leu o dispositivo. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa, processo RO 1.639, dígito 29, ano 2017, recorrente Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, recorrido Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transportes Metroviários e Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre trilhos no Estado de São Paulo.